Olá, alunos, tudo bem com vocês? A gente vai dar continuidade hoje à bioquímica básica e a gente vai falar um pouquinho sobre os lipídios. Os lipídios, eles são moléculas orgânicas que têm uma grande diversidade estrutural. Então, eles têm uma grande variedade. Então, essa grande variedade vai trazer, de uma certa forma, alguma complexibilidade. Mas a gente vai entender cada um desses pontos estruturais e tentar compreender a importância dessas moléculas biológicas. Geralmente, os ácidos graxos, eles são formados, principalmente os lipídios, quando eu tenho os ácidos graxos ligados geralmente a um grupo álcool. Além disso, esses compostos chamados de lipídios, eles têm pouquíssima solubilidade em água. Então, eles não vão ter uma tendência de se misturar à água, que é um dos pontos extremamente importantes sobre esses compostos, a sua baixa solubilidade em água. Geralmente, eles são compostos principalmente por carbono, oxigênio e átomos de hidrogênio. Além dessa composição básica que eu falei para vocês, que é o carbono, o oxigênio e o hidrogênio, nós também podemos apresentar outros elementos, como enxofre, nitrogênio e o fósforo. Então, esses 6 elementos eles vão se combinar e vão formar a diversificação que a gente tem a respeito da formação desses lipídios. Beleza? Então, avaliando essa diversidade estrutural que eles possuem, eles vão ter algumas funcionalidades específicas. Que tipo de funcionalidades? Eles vão ter funcionalidades como componentes não proteicos nas membranas biológicas, ou seja, na composição da nossa célula, então eles vão estar envolvidos no processo de proteção. Eles vão ser precursores de alguns compostos essenciais, como por exemplo, os nossos hormônios, que a maioria deles são derivados desses lipídios. Eles podem atuar como agentes emulsificantes. Olha que interessante. Atuar como isolante térmico, ou seja, nos aliviar sobre temperaturas altas ou temperaturas baixas. Além disso, são excelentes compostos, principalmente pelas vitaminas, e eles podem estar associados ao quê? Ao nosso conteúdo energético, ou seja, eles são fontes essenciais de energia para o nosso organismo, na ausência de outras fontes importantes, como por exemplo os carboidratos. Uma observação que a gente pode fazer relacionando a quantidade energética envolvida pelos carboidratos e a quantidade energética envolvida pelos lipídios, os lipídios eles vão trazer uma quantidade superior a essa condição dos carboidratos, ou seja, em algumas literaturas enfatiza que um lipídio ele pode produzir até 10 vezes mais energia do que um carboidrato, que é uma coisa que a gente come em excesso. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com a utilização desse tipo de combustível, beleza? Outro ponto muito importante é que, além dele servir
de uma reserva energética extremamente poderosa, ele também atua como biosinalizador, tanto intra quanto intercelular. Então, a gente tem a formação de conteúdo energético, biosinalização, entre outras funções que essas moléculas podem adquirir em função da sua diversidade estrutural. Então, agora a gente vai começar a classificar esses lipídios. Então, a gente já tem uma divisão, eu acho que um pouco mais tranquila, que a gente vai classificá-los de duas formas: gorduras ou óleos, ou eles podem ser classificados como cera. Então, só para a gente pegar um exemplo para ficar bem tranquilo, então a gente podemos ter as gorduras, como por exemplo gorduras animais, lembra lá da banha de porco, é uma gordura solidificada. O óleo, por exemplo, um óleo vegetal que a gente compra para poder fazer comida, para poder fazer uma fritura, ou uma cera, como por exemplo a cera de abelha, entre outros tipos de ceras. Tranquilo? Então, o que a gente pode pegar a respeito dessa classificação? Que esses compostos, eles são extremamente apolares. O que significa isso, Elisael? Significa que eles não têm solubilidade nenhuma em água. Então, eles são compostos insolúveis em água. Então, eles não vão ter nenhum processo de interação para conseguir se dissolver na água. E geralmente eles são caracterizados pelo quê? Por serem ésteres de um ácido graxo ligado a um álcool. As ceras, elas vão ser um pouco diferente. Elas vão ser lipídios que compõem estruturas e essas estruturas, elas vão fornecer proteção, principalmente contra a água. Então eles acabam se tornando aquele lugar ou a forma onde se protege impermeável. Então não acontece nenhum tipo de permeabilidade. Geralmente as ceras, elas têm uma coisa muito interessante no seu conteúdo de composição estrutural. Geralmente ela é composta por ácidos graxos extremamente longos ligados a álcoois também de alto peso molecular. Então, a gente pode citar que essas moléculas elas atuam como fontes protetoras, ou seja, elas impermeabilizam, evitando que uma superfície de ter contato principalmente com a água. Uma outra forma da gente classificar os lipídios é dividindo-os em alguns grupos, como por exemplo, lipídios simples, lipídios compostos ou conjugados e lipídios derivados. Vamos tentar entender isso para a gente ver se a gente consegue melhorar esse ponto sobre o que significa essa classificação. Então a gente tem que os lipídios simples, eles vão ser aqueles lipídios que a gente já havia falado, como as ceras, os óleos e as gorduras. Os lipídios compostos vão ser aqueles lipídios que estão associados, como por exemplo, os fosfolipídios e os glicerolipídios, que geralmente vão estar associados com outras moléculas, e os lipídios derivados, como por exemplo os ácidos graxos, álcoois, pigmentos, vitaminas, entre outras moléculas. Então, o
que a gente pode perceber aqui? A gente está começando a falar um pouco sobre estrutura e qual a funcionalidade daquela molécula, ou seja, aonde aquele lipídio ele traz o maior agregamento. Então, trouxe aqui para mostrar para vocês o que significa esses lipídios simples, derivados e compostos que a gente acabou de falar. Então, eu tenho aqui os triacilgliceróis ou os triglicerídeos, que é a forma como a gente armazena essa gordura. Então, todo material onde a gente tem uma proporcionalidade de gorduras, eles vão ser armazenados nessa forma de triacilgliceróis ou triglicerídeos, que nada mais é do que a união de várias cadeias de ácido graxo, no caso 3, ligadas a uma molécula de glicerol. Então a gente vai formar o que a gente chama de triglicerídeos. Outra forma da gente avaliar esses ácidos graxos é a respeito da saturação ou da insaturação que essa molécula possui na formação da sua cadeia. Então, a gente tem ácidos graxos saturados ou ácidos graxos insaturados, beleza? Outra coisa importante são os fosfolipídios. O que são esses fosfolipídios? Eles são moléculas que têm uma polaridade, ou seja, são moléculas que vão ter a capacidade de interagir com a água. Por quê? Ele vai ter uma parte que a gente chama de hidrofílica, que nada mais é do que uma parte polar, e uma parte que a gente chama de hidrofóbica, que nada mais é do que uma coisa não polar. Então, essa parte hidrofílica, ela consegue interagir com a água, e essa parte hidrofóbica, ela não interage com a água, então ela consegue se interagir com ela mesma. Então, onde que a gente tem esses fosfolipídios? A gente tem eles presentes aonde? Na nossa parede celular. Então, é nesse ponto que a gente começa a visualizar as diferenças que existem entre as moléculas de ácido graxos mais simples, ácidos graxos derivados e ácidos graxos compostos. Eu tenho também os esteroides, que podem ser, por exemplo, alguns hormônios ou algumas ceras. Então, por exemplo, eu tenho colesterol, eu tenho a testosterona, o estrogênio, as ceras e a cortisona. Outros lipídios são as ceras, que podem ser advindas de plantas, daqueles cones que as abelhas fabricam e das nossas orelhas. Então, agora a gente vai simplificar um pouco sobre essa classificação dos lipídios e entender sobre quando ele vai ser para armazenamento, quando ele vai ter uma característica estrutural e quando que ele vai ter uma característica de biosinalizador. Quando eu falo de lipídios envolvidos para armazenamento de energia, eu vou estar falando principalmente de quem? Dos triglicerídeos, ou seja, eles vão ser moléculas específicas para armazenar grande quantidade de energia, beleza? Já quando eu falo dos lipídios estruturais, eu estou falando em específico dos fosfolipídios, ou seja, eles são moléculas específicas para atuar principalmente na arquitetura
estrutural das membranas biológicas, ou seja, é um dos principais constituintes que a gente tem na formação da parede celular das nossas células. Então, a nossa célula, ela nada mais é do que o quê? Uma camada dupla de quem? De lipídios. E quais são esses lipídios? Os fosfolipídios. Então, ela é uma bicamada lipídica. Então, a parede celular da nossa célula, ela é repleta de fosfolipídios. Então, esses lipídios, eles vão trazer o quê? Propriedades estruturais de proteção. Beleza? Outro ponto importante sobre os lipídios estruturais, a gente pode encontrar os glicerofosfolipídios, os esfingolipídios, os galactolipídios e os sulfolipídios. Ou seja, vão ser lipídios estruturais, porém eles vão ter algumas variações. No caso, os lipídios esteróis, eles também são importantes nessa categoria e eles vão estar presentes na maioria das membranas da nossa célula. E esses esteróis, eles têm capacidade de trazer que ponto de estruturação? Trazer o que a gente chama de rigidez. Por quê? Para evitar que a nossa membrana celular ela seja muito maleável. Então, o colesterol é um desses esteróis que são utilizados para trazer o quê? Rigidez à membrana citoplasmática das nossas células. Uma outra observação é que a estrutura dos hormônios ela vai ser o quê? Uma estrutura muito semelhante. Então, os esteróis eles vão ser compostos que serão de uma derivação para a produção das mais variadas formas de hormônio, como por exemplo, a testosterona, que é o hormônio sexual masculino, e o estradiol, que é um hormônio sexual feminino. Então, esses dois hormônios, tanto a testosterona quanto o estradiol, eles são hormônios esteroidais. Então, eles dependem de outras moléculas, como por exemplo o colesterol, para que a gente consiga derivar e produzir essas outras estruturas. Beleza? Uma outra observação é que o colesterol ele é uma molécula anfipática. O que é uma molécula anfipática? A mesma coisa que os fosfolipídios. Eles têm uma parte polar e uma parte apolar. Então, por isso eles conseguem interagir com a água, tanto quanto eles conseguem interagir com compostos que não são polares. Já os lipídios sinalizadores, eles vão ser lipídios biologicamente ativos. Então, o que significa ser biologicamente ativo? Ele é uma molécula responsável por emitir algum sinal. Então, esse sinal ele vai ser extremamente importante para que a gente consiga fazer o quê? Entender principalmente como funciona a transmissão dos nossos impulsos nervosos. Então, quem são esses hormônios, esses lipídios sinalizadores? A gente tem os hormônios e a gente tem também o que? Os cofatores enzimáticos. Se a gente lembrar lá da nossa aula de enzimas, nada mais são do que o que? Pedaços de algumas moléculas que vão interagir com a enzima ou para ativá-la ou para desativá-la.
Agora que a gente entendeu a classificação, onde cada um dos lipídios tem a sua importância, a gente agora vai começar a falar um pouquinho sobre como funciona o processo de digestão e o metabolismo dessas moléculas. Então, o processo de digestão, ele inicia principalmente aonde? Aqui no nosso estômago. Ou seja, a gente vai ter artifícios para que a gente consiga reduzir essas moléculas grandes em moléculas menores para que a gente consiga absorvê-las. Uma coisa que a gente precisa entender é que os nossos lipídios que são utilizados principalmente na nossa dieta, eles são ou de origem animal ou de origem vegetal. Então, cerca de 80% desse conteúdo ele é adquirido principalmente onde? Na dieta. E majoritariamente a gente armazena ou a gente obtém quem? Os triacilgliceróis, que nada mais são do que os triglicerídeos. Então, como esse tipo de molécula ele é extremamente insolúvel em água, a gente vai precisar de o quê? De um transportador que consiga o quê? Interagir com a água e, ao mesmo tempo, interagir com esse lipídio. Então, a gente precisa de um transportador anfipático, ou seja, ele vai ser uma lipoproteína que é solúvel no nosso plasma sanguíneo. Então, se a gente lembrar do conteúdo do nosso plasma sanguíneo, a gente vai perceber que o que mais a gente tem nesse plasma é água. Então, eu preciso de um transportador que seja capaz de interagir tanto com a água quanto com esses lipídios. Então eu preciso de um transportador anfipático, que ele seja o quê? Polar e ao mesmo tempo apolar. Então, essas lipoproteínas, que são esses transportadores, elas são classificadas em função da sua densidade. E cada uma delas, elas vão desempenhar um papel extremamente importante no diagnóstico clínico de algumas doenças. Então, quem são essas proteínas? Essas lipoproteínas? A gente tem os quilomicrons, as lipoproteínas de muita baixa densidade, que é o VLDL, as lipoproteínas de baixa densidade, que é o colesterol LDL, e as lipoproteínas de alta densidade, que é o colesterol HDL. Então, como que funciona o metabolismo desses ácidos graxos? Esse metabolismo, ele vai acontecer aonde? Ele acontece majoritariamente onde? No fígado. Então, o fígado é o principal responsável pelo quê? Pelo processo de digestão desses lipídios. Porém, antes desse metabolismo acontecer, a gente já começou a digestão lá no estômago. Como que aconteceu essa digestão? Em função do pH ácido, eu tenho a ação de duas enzimas, a lipase gástrica e a lipase lingual. Então, elas vão ser responsáveis por fazerem o quê? Reduzirem os tamanhos daquelas moléculas de lipídios extremamente grandes em moléculas extremamente pequenas. A partir do momento que essas lipases elas agem,
que elas vão fazer? Elas vão atuar para que esses ácidos graxos eles se transformem em moléculas pequenas, ou seja, moléculas que sejam mais fáceis de serem transportadas. Então, lá no estômago, o que vai acontecer? A lipase vai atuar e quebrar aquela cadeia que era enorme em uma cadeia pequena para que ela consiga ser transportada. E quem é o transportador específico para isso acontecer? Nada mais é do que o quilomicron, que é aquela proteína, aquela lipoproteína que eu falei para vocês, que é uma proteína que eu acredito que seja extremamente de baixíssima densidade. Então, ela vai fazer esse transporte dessas moléculas. Então, essa real digestão dos lipídios, ela só vai acontecer quando ocorrer o processo que a gente chama de emulsificação, ou seja, eu preciso criar propriamente dito uma interação entre esses lipídios e as enzimas. Então eu preciso transformar isso de uma forma que isso se torne um pouco polar. E essa emulsificação ela só vai acontecer por conta dos movimentos peristálticos que a gente tem no nosso intestino. E isso vai fazer com que a gente consiga emulsificar essa gordura para que ela se torne uma gordura mais fácil de ser digerida. Lá no duodeno, quando esses lipídios chegarem, a gente vai ter a ação do hormônio colocisteína CKK. Então, o que esse hormônio vai fazer? Ele vai ativar a vesícula biliar. Então, a partir do momento que ele ativa a vesícula biliar, ela começa a secretar a bile, que é a substância que vai atuar no processo de emulsificação desses óleos e dessas gorduras. Então, o papel principal da bile é o processo de emulsificação, ou seja, fazer com que aquela substância ela adquira uma nova identidade, ou seja, um processo que ela consiga interagir. Então, esse processo nada mais é do que o processo de emulsificação. E o que vai fazer com que esse processo ele aconteça, esse processo de emulsificação? Nada mais vai ser do que o que? A interação da gordura com as lipoproteínas. Então, essas lipoproteínas que atuam tanto como transportadores quanto com processos de emulsificação vão facilitar esse processo para que a gente consiga fazer o transporte, depois a degradação dessas moléculas lá no nosso fígado. E o que essa emulsificação traz? Ela traz o que a gente chama de o quê? De maior área superficial de contato. E isso faz com que as enzimas, principalmente a lipase pancreática, ele atue quebrando essa gordura ainda em moléculas extremamente pequenas. E o que vai acontecer nesse processo de emulsificação? Devido à característica polar e apolar dos sais biliares, a gente vai ter esse processo de emulsificação e esse processo de emulsificação vai formar o que a gente chama de micela. Então a gente vai ter no interior dessas micelas aqui a gordura que vai ser associada a essas lipoproteínas. Então, a partir do momento que eu consigo formar essas micelas da associação dos lipídios com as lipoproteínas,
a gente vai conseguir ter a característica de absorver esse ácido graxo para que ele então possa seguir para o processo de metabolismo final. Uma característica muito importante sobre o processo de transporte dessas gorduras é que os glóbulos de gordura eles vão estar geralmente associados com os quilomicrons. Os quilomicrons, eles são facilmente transportáveis por onde? Pelos nossos vasos linfáticos. E isso faz com que eles consigam ter uma facilidade muito grande de entrar aí na nossa corrente sanguínea. Então, os quilomicrons e o VLDL, eles vão ser formados basicamente por quê? Pelos triacilgliceróis, que nada mais são do que uma fórmula de armazenamento energético dessa gordura. Já as lipoproteínas HDL e LDL, elas vão ser formadas principalmente por colesterol e fosfolipídios. Então, só para a gente entender a diversidade e a complexidade dessas moléculas transportadoras de lipídios. Um outro ponto que a gente precisa falar a respeito desse processo dos lipídios é o que a gente chama das dislipidemias. O que são essas dislipidemias? São uma forma da gente compreender algumas doenças voltadas ao acúmulo de altos níveis de gordura no sangue, que geralmente são associados principalmente pelas lipoproteínas HDL e LDL quando a gente faz aí o nosso exame de sangue. Quando a gente pensa numa dieta balanceada, a gente vai ter o quê? Os níveis de colesterol da lipoproteína de alta densidade, que é o HDL, muito maior do que a lipoproteína de baixa densidade, que é o LDL. Então é mais normal eu ter uma quantidade maior e significativa de lipoproteína de alta densidade do que lipoproteína de baixa densidade. Então, o que acontece quando eu tenho uma quantidade de lipoproteína de baixa densidade ao invés de eu ter uma proteína de alta densidade? O que vai acontecer? Vai acontecer a formação do que eu chamo de arteroclerose. O que é isso? Aumento da espessura do vaso sanguíneo. Então, eu vou estar diminuindo a luz do vaso. Isso vai acontecer pelo quê? Pelo acúmulo significativo de gordura que essa lipoproteína vai fazer com que seja extremamente maior. Então, eu espero que vocês tenham gostado. É uma aula um pouquinho mais complexa e qualquer dúvida estou à disposição.